Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio vamos falar do Algarve, portanto, o crescimento que o Algarve tem e se é o mesmo em todas as zonas. Temos aqui o Sotavento versus o Barlavento. Não como se fossem competição entre eles, mas qual o aumento de um e qual o aumento de outro. Sabemos que o Algarve tem vindo a crescer no seu geral, o Barlavento teve um grande aumento e agora estamos a ver o Sotavento a aumentar também. Qual é que é a vossa perspectiva neste tocando também no tópico Barlavento, como é que vocês viram este crescimento do Barlavento e como é que o veem agora? Ele estagnou? Ainda está a crescer? Qual é que é a vossa perspectiva? Acho que o Barlavento, o que a gente tem estado em feiras, fomos há pouco tempo a Manchester, a uma convenção que é o Place in the Sun, e os ingleses sempre tiveram esta maneira boa da parte deles, que eles sempre venderam o Algarve e Portugal melhor que os portugueses. E os ingleses tem-se notado muito, só se fala mais na zona do Barlavento. Ainda é a zona de eleição. Uh, Algum sítio em específico? É a zona de Lagos, Portimão, Albufeira, Vila Moura, etc. Essas zonas têm sido tendencialmente mais procuradas, mas temos notado que, derivado a essa procura e esse trabalho também dos ingleses de vender e de muitos vierem para cá comprar, tornou-se uma zona também mais saturada. O turismo já também ficou mais excessivo, os preços também aumentaram muito e os ingleses também procuram lá um bocadinho mais a tranquilidade. E daí o Sotavento tem tido esse aumento e tenho notado essa procura da parte dos ingleses e dos estrangeiros em geral, procurarem uma zona tranquila e calma, não é? Porque, Artur, tu deves, não, tens mais idade que nós, viste este crescimento do Barlavento. Quando tu vieste para o Algarve, o Barlavento já era grande e conhecido ou ainda não? Bem, eu comecei a vir para o Algarve pai, com 18 anos de idade, ia mais para a Armação de Pera e Albufeira, né? Barlavento. É onde as pessoas vão mais, aliás, fica mais perto de Lisboa, né? E o Sotavento eu não conhecia. Foi só depois, quando casei com a Nídia, que ela era da altura e eu comecei a conhecer aqui o Sotavento. E o Barlavento já era grande? O Barlavento já era grande, nomeadamente Portimão, na minha altura, isto há 40 anos, não era tão conhecido como é agora, né? A Praia da Rocha e Lagos também era conhecido, mas tinha mais alemães que outra coisa. E, portanto, o que tem acontecido é que se nós queremos confusão, se queremos loucura, noite, barulho, copos, logicamente Albufeira e Vila Moura ou Portimão são as zonas para ir. Mas as pessoas, o que tem acontecido é que têm mais idade agora, não é? E os jovens também não estão tanto. Hoje em dia, os jovens de hoje em dia não estão tanto à procura de discotecas. Então estas zonas começam a ter menos procura do que antes. O que acontece é que os pais de algumas pessoas têm em casa e os filhos têm amizades que já de verão que querem continuar. Portanto, o que tem vindo a acontecer é muita gente a vender no Barlavento para comprar no Sotavento. Pois é, esse é um bom Porquê? tópico. Porque não querem tanta confusão. Está muito massificado. Já vocês em Vila Moura não conseguem arranjar um lugar para digamos, pôr o carro na praia. Sim. Ou seja, não há estacionamento. Enquanto aqui ainda conseguem. Vocês têm as coisas mais caras no Barlavento do que no Sotavento. Vocês têm uma série de sítios que as pessoas só falam inglês, nem sequer falam português. No Sotavento isso não existe. Portanto, há um contraste e há uma procura maior do Sotavento hoje em dia, porque as pessoas procuram o verdadeiro Algarve. Então sentes que o Barlavento pode vir a estagnar? Há mais motivo para crescimento? Não. Eu o que eu acho é que o crescimento já é mais lento, porque já está mais massificado, está mais construído, não é? E por outro lado, o Sotavento, graças a Deus, como foi feita mais tarde do que o do Barlavento, tem vindo a aprender com os erros do Barlavento, então está menos massificado. Por exemplo, em Vila Real Santo António, ou Tavira, ou Olhão, vocês não veem tanta construção, embora existe, mas tem ainda algumas casas Mais antigas controlada. e conseguem ver coisas que são realmente algarvias, não é? Tradicionais E a ainda. Chanel, com o nosso logotipo, tem umas Janela Algarvia. tem a chaminé Chaminé. tipicamente algarvia. Depois temos outro lado também no Sotavento, em relação ao Barlavento, que temos uma exceção de praia de 25 km, não é? Sim. Pronto. E isso, se vocês forem ver, quer Vila Moura, quer Albufeira,
é outro tipo de praias. São mais enseadas, Ou mais rochosas. são mais rochosas. Só a Praia da Rocha é que tem uma extensão tão grande, ou a meia praia em Lagos, não é? Então, são realmente coisas diferentes. O Algarve é um paraíso. E o Sotavento é o paraíso por descobrir. Exato. E para quem não sabe, porque é que há o nome Barlavento e Sotavento? Qual é que é a Sim, bom diferença? tópico. É simples. A maioria das pessoas não sabe, mas tem a ver com o vento. Pois é. Ou seja, isto é muito utilizado a quem utiliza barcos ou aviões. Portanto, o vento sopra de uma certa forma. Se nós fizermos vela, não é? Nós vamos saber o que é uma proa, vamos saber o que é o sotavento ou o barlavento, porque o sotavento é para o lado esquerdo, para o Mediterrâneo, e para o lado direito, quem está em Faro, não é? É o barlavento. Sim, por isso é que vemos mais pessoas a fazer surf, se calhar, na zona do Barlavento e kitesurf Porque e está tudo mais perto do Atlântico. Exato. Mas é uma boa questão. Ou seja, tu, na perspectiva jovem, tu estás na zona do Sotavento. Nunca pensaste em ir para o Barlavento? Eu já pensei, porque realmente essa parte, numa altura que nós somos jovens, ainda sou jovem, não é? No dia a dia, coisas para fazer, sair, para beber um copo, jantar fora, temos mais restaurantes, temos mais coisas para fazer, enquanto que aqui temos um bocadinho mais de imitação, porém também temos o lado de Espanha. Podemos sempre ir buscar outra cultura e estar mais diversificados nesse sentido. Portanto, eu por acaso gosto bastante de estar no Sotavento, não me vejo a sair do Sotavento. É uma questão de escolher em que cidade é que vou estar no Sotavento Algarvio. Mas sim, E em termos de investimento ou compra, vês alguma diferença entre o Sotavento e o Barlavento? O preço das casas no Barlavento é muito mais caro, não é? Não, o problema que há, e falando que o Mário e o Gonçalo estavam a falar há bocado sobre os estrangeiros, é que o Barlavento tem mais condomínios com piscina que oferecem outro tipo de rentabilidade a quem investe. Pois. Ou seja, é mais fácil tu teres um rendimento mais contínuo num condomínio com piscina ou trabalhares com tour operadores, por exemplo, porque os tour operadores trabalham pelo menos com 50 lugares um autocarro, não é? E, portanto, se tu tiveres só um apartamento ou dois, tu não vais conseguir trabalhar com tour operador. Mas se tiveres um condomínio com 100 apartamentos ou 50, já consegues atrair tour operadores e outro tipo de clientela. E isso vai fazer com que tu possas dar uma rentabilidade diferente a quem compra. Tens mesmo outra O oferta de estrangeiro que valor vem para os só um mês clientes. de férias ou dois, os outros meses todos pode rentabilizar e vai pagar o seu financiamento. mais vida ao ano todo E também. aqui a operação também se faz, mas já é caso a caso. Não há tantos condomínios com piscina como no Barlavento. Ok. Mas já viram isso a acontecer na questão de. Ok, há estas vantagens no Barlavento, mas já viram pessoas a vender efetivamente casas no Barlavento para se mudarem para o Sotavento? Bastantes. Ok, isso tem acontecido. Tem acontecido e há um fenómeno agora ainda maior, que é o seguinte, é que, por exemplo, nós fomos para as zonas de luxo, por exemplo, nós temos aqui 6 golfos, não é? Vamos falar, por exemplo, do Golfo de Monterrey. Uma casa no Monterrey, muito grande, com 600 metros quadrados, com piscina, com ginásio, com tudo, pode custar 3 milhões e meio. Mas uma casa em Vale do Lobo, aqui do Lago, pode custar 10 ou 20 milhões. Pois, exato. Portanto, há pessoas a vender casas de 2, 3 milhões para pagar o banco e comprar aqui uma casa de 1 milhão, 1 milhão e meio. É pronto. Certo, certo. Ou há pessoas a vender casas de 1 milhão e comprarem aqui casas de 500 mil. E fogem da confusão, vão para o campo, para o sossego. E já estão noutra altura da vida, ou seja, já estão crescidos. Não é? Porque nós, por exemplo, falando de mim, eu vim para cá há 25 anos. Vocês eram pequenos quando eu vim para cá. Portanto, eu necessitei ter uma casa grande. Eu construí uma moradia com 5 quartos. Mas agora, vocês, já não, nenhum mora comigo. Portanto, a vossa mãe, não é? Neste momento é lá uma casa com 5 quartos, o que é que ela está a fazer? Alojamento local. Sim, Porque ela claro, estava sozinha numa casa, não é? claro. Portanto, isto é que está a acontecer a muitos casais. Os filhos crescem, têm a sua vida e eles ficam com uma casa enorme, ou de férias, ou a viver, e para que é que querem a casa? Sim, e os custos que envolvem a manutenção dessa casa, depois não estão para E isso. o potencial E não negócio só, está a ali também. limpeza. Um casal com uma casa de 5 quartos tem uma sala muito grande, Exato, o não jardim. só sente-se abandonado, Claro, como tem recordações dos miúdos, eles não estão lá, como custa muito mais limpar do que se calhar, uma Sim. casa mais e pequena, manter, né? ou normalmente uma casa mais pequena e no centro de uma cidade que vá a pé às coisas, que é o caso de Vila Real de Santo António, onde estamos agora. Portanto, tudo isto influi Que é o caso no que mercado aconteceu muito no imobiliário. Barlavento. Os estrangeiros, neste caso, quem compraria eram os pais, compravam para poder ir de férias com os filhos, né? E daí depois os filhos cresceram, agora já não querem. Por exemplo, hoje tivemos uma visita de um casal, que ele é dinamarquês e ela é italiana. Moram ao pé da Armação de Pera.
tem uma moradia com 5 quartos. Os filhos já não vão. Querem comprar aqui um apartamento com 2 ou 3 quartos. Pois, claro, obviamente. Sim, Né? sim, 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 Que sim. dá menos trabalho, que já não tem o jardim para cuidar, é a limpeza, é a piscina, é tudo uma série digamos, de custos e de trabalho que as pessoas já não querem ter numa fase da vida. Certo, 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 certo. E ainda continuamos a ver muito este investimento no Algarve para segunda habitação ou já começamos a ver este investimento para primeira habitação? Por parte, por exemplo, dos estrangeiros? Não, tem havido um fenómeno interessante também nesse aspecto, que é, sem dúvida nenhuma, a aquisição maior é para a segunda habitação, Segunda no Algarve. Uhum. Mas também tem havido um fenómeno grande de estrangeiros e de nómadas. Claro. Porque Correto, as sim, pessoas sim, agora sim. com o Covid habituaram-se a que não têm que trabalhar no local E aí que já residem. compram para a primeira E habitação. então as pessoas compram ou arrendam para estar a trabalhar aqui. Muitos americanos, muitas pessoas do leste. Nós, por exemplo, temos a ter mais alemães aqui na nossa zona que não tínhamos. Estamos a ter o fenómeno dos holandeses que antes que só vinham com caravanas, depois só arrendavam, agora já estão a comprar. Certo. Temos os franceses que sempre atacaram a zona, agora estão a atacar menos, mas os italianos também vieram muito para cá com o isento não habitual, mas isso acabou o zero pagamento de impostos sobre a reforma, foram todos para a Grécia. Certo. Portanto, há vários movimentos perante os anos e perante a parte fiscal, a parte, digamos, da idade da pessoa, a parte, digamos, política. Tudo isto influi com o mercado e vai as coisas mudando. Portugal tem sido exímio a aproveitar e neste momento está na moda de cima. Portanto, Portugal é o destino de eleição de qualquer país do mundo. Sim. Gonçalo, por acaso eu lembro-me na altura tu foste trabalhar para Lisboa, falaste disso no primeiro episódio, e falaste muito do caso de teres ido para lá porque sentias que também havia aqui uma ligação do mercado de Lisboa com o mercado do Algarve. Explica um bocadinho isso. Sim, no como é que... fundo, toda a gente de Lisboa, ou a maioria das pessoas, pretende ter uma casa, passam férias, não é? Certo. E em vez de, se calhar, pagar um aluguer para ter férias, compram um apartamento e daí o Barlavento, porque conseguiam ter, se calhar, aquele mês de férias e o resto estavam à exploração. E há muito esse conceito também no Barlavento, aqui também há um bocadinho, não tanto como lá, mas claro, eu em Lisboa era para ter uma mentalidade e uma maneira, e perceber também a maneira de pensar das pessoas que vivem na capital, não é? Para também crescer e instruir-me e ganhar esses contactos e esse conhecimento. E quando estiveste lá, viste a procura ser direcionada para É o mais para o Barlavento? Barlavento, sim. Ok, Agora, ok. eu vejo é uma coisa muito interessante que é conveniente falar entre o Barlavento e o Sotavento, é muito bom investidor. Sotavento, nesta altura, é o sítio de eleição para nós investirmos e esperarmos uma valorização em pouco tempo. Porquê? Porque, como estamos a falar, as pessoas do Barlavento estão a querer se mudar para aqui. As coisas, como está a acontecer na América, por exemplo, com o Trump, há um descontentamento muito grande dos americanos que estão a fazer com que pensem em vir para o Algarve e procuram uma zona calma. Portanto, o Sotavento Algarvio especula-se, não é, uma valorização muito grande. É muito interessante e aliciante para pessoas investirem e esperarem um ano ou dois e venderem e ganharem E dinheiro. há outro fenómeno que está agora para acontecer, que é a guerra. E a guerra As também. pessoas Sim. todas que enfiam no Dubai, que estavam lá a morar, saíram todas. Claro, Sim, sim, Vamos ver sim, para onde é sim. que elas vão. Penso que vêm para aqui. Ok. é possível. E Mário, na perspectiva mais aqui financeira, não só de crédito, mas também estás na parte financeira de uma imobiliária, não é? Como é que tu vês aqui esta perspectiva de investimento tanto no Algarve, porque tu trabalhas os créditos ao longo do país inteiro, não é? Sim, E tens trabalhado se calhar mais a zona do Sotavento. sim. Porquê? Achas que há menos pessoas a pedir crédito na zona do Barlavento ou achas que não tem nada a ver, só não tiveste esse tipo de Não, negócio? é mesmo porque eu estou a dar apoio aqui à imobiliária que está focado no caso do Sotavento. No Sotavento. E na parte financeira da imobiliária, vês este crescimento do Sotavento a expandir? Em termos, não estou a Ou perceber a seja, questão. vês este potencial do Sotavento e a parte que estás mais na parte financeira da empresa, este crescimento da empresa? Concordo plenamente com aquilo que eles estão a dizer. Há um- Da zona estar em Não, crescimento. acho que a Luísa o que está a perguntar é se vês a empresa crescer para esse lado. Para o lado do Barlavento? Sim, sim. Vês Claro a que ser sim. uma boa variável. Mas há aí um fator importante também que o Mário pode falar, que é o nosso irmão teve vários amigos que foram para o estrangeiro trabalhar, não é? E conseguiram criar um rendimento maior. E começaram a olhar para o Sotavento de uma outra Correto. maneira, não é? O meu irmão passou por um exemplo. Sim, sim. Tenho um amigo meu que foi dos primeiros casos de financiamento que acompanhei, que dei o apoio. Ele comprou a casa dos avós. Ok. E acho que é o que o Gonçalo está a dizer, que o meu pai também fala muitas vezes quando fala com portugueses a emigrar, que é começarem Que era um pé de meia. o pé de meia cá no Algarve. Portanto, assim têm uma segunda habitação cá, que os rendimentos de lá permitem pagar a prestação sem um esforço muito grande
e se conseguirem explorar a casa fazendo arrendamentos, o esforço é quase nenhum. E quando chegarem a uma fase da reforma, tem uma casa paga aqui no local onde, com uma certa idade, era onde iam procurar, que era calmo, para passar férias, ao pé da... Pá, no fundo, todos os portugueses que estão-nos a ver agora, que estão no estrangeiro, que há Uhum. muitos portugueses que imigram ou para o Luxemburgo, ou para a Inglaterra, ou tudo mais, rapidamente, falando com o Artur Mário e com as Casas Sotavento, consegue ter uma análise à distância, perceber se consegue fazer um investimento e ter uma Porque há rentabilidade algo, boa. porque há algo que as pessoas não saibam, por estarem no estrangeiro a trabalhar e estar com o contribuinte lá e com a residência fiscal lá, os bancos cá percebem que há muito português a fazer isso, a emigrar para acumular riqueza e depois quer voltar para cá, e nesse sentido eles conseguem montar as coisas como se a pessoa fosse português residente, Ah, sem ok, é haver a possível. desvantagem do não residente, Do não residente. Ah, isso é Sim, possível montar. Porquê? Porque nasceu cá? porque ele é oficialmente de cá. Ah, ok. E como é que fazem aqui no nível de rendimentos? Tu consideras os rendimentos de Considera lá? os rendimentos de lá, sim. Ah, e é Porque considerado. são muito mais elevados. Pois, exato. Mas Isto depois tem de se ver caso a caso, mas sim, é possível e as pessoas normalmente pensam que vão ser tratados como não residentes e não é necessariamente assim. Ok, mas têm de ter cá a residência ou isso nem sequer é aplicável? Só o Não terem é, nascido cá já conta? é só o facto de serem originalmente portugueses a trabalhar no estrangeiro. Ok, interessante também para explorar esse tema. De realmente E aproveitar ainda à medida, se calhar, dos jovens. Também. eles podem aderir aos 100%, Sim. morando lá, e mesmo eles têm de ter O algo. único que aí acontece é os 100% é especificamente para a habitação própria permanente. Se eles estão lá, Têm de provar. teria que ser possível o trabalho ser à distância e a entidade patronal conseguir declarar ao banco que tem conhecimento, que o trabalhador vai sair do país, Pois, mas foi que aquele os caso que rendimentos nós- vão manter-se. Foi o caso que nós explorámos, ou seja, a pessoa tem de provar que vem residir Correto. na casa que vai comprar a Depois o que 100%. pode fazer é, imagina que a pessoa só quer investir, Uhum. mas pode aproveitar a modalidade dos 100% para comprar para a primeira habitação e daqui a 1 ano ou 2 vende e vai buscar esse lucro. Sim, sim. É uma maneira de investimento também. Então acham que ainda, tanto o Sotavento como potencialmente o Barlavento, ainda estamos numa fase de evolução e de bom investimento? Continuamos nesta Sim, fase? sem dúvida. O que eu acho é que Portugal tem-se vindo a afirmar e afirmou-se como o destino de eleição de muitos países do mundo, e o Algarve, sem dúvida, além de Lisboa e do Porto, não é? Mas o Algarve, sem dúvida, é um paraíso, quer o Barlavento, quer o Sotavento. As pessoas, umas gostam de um lado, outras gostam do outro. Claro, é só mais aqui, portanto, a questão dos serviços está sempre inerente, ou seja, o Barlavento atualmente oferece cá mais serviços que o Sotavento, mas o Isso está mais Sotavento tem desenvolvido. vindo a aumentar Por exemplo, muito se o seu nível houver, de se houver, por serviços. exemplo, estrangeiros que venham para cá residir com filhos, se calhar querem pôr os filhos no colégio internacional, e há Certo. mais Há mais colégios internacionais ou hospitais do outro lado do que aqui, não é? Portanto, o Sotavento tem vindo a evoluir, e aí está muito bem o Gonçalo a dizer que ainda vai evoluir mais e vai valorizar muito mais as Eu acho que casas até é por causa muito disso. engraçado, eu às vezes falando com o meu pai, vendo imóveis que nós vendemos há uns anos e a diferença dos preços, se calhar em tão pouco tempo, se calhar 4 ou 5 anos, É verdade. o meu pai melhor sabe porque veio há 20 e tal anos. Eu não me recordo quando quando vieste para Vila Real, por quanto é que se vendia um apartamento, por exemplo, em Vila Real de Santo António? No Algarve era interessante quando eu vim para cá, que a terra mais barata para comprar era Olhão, que agora é de uma das mais caras. Pois é. E conseguia-se comprar apartamentos por 30 mil euros. Caraças. Pois, ridículo. Pois, já há muito, De uma muito. maneira que o Mário também mostrou que em 1938 Sim, quanto por é que se acaso comprava ontem- na América, Ontem né? estava uma Pois é. notícia nesse sentido, com os Claro. preços de 1938 na América, o café, o cinema, uma casa, uma renda Há inflação, não é? Portanto, tudo isto. e o ordenado E, mínimo e também. Portugal teve uma valorização imobiliária espetacular nos últimos 10 anos, não é? Acima da Europa, estilo 500%. Não, sem dúvida. Então, eu acho que fica claro onde é que nós iríamos investir, não é? Aqui Eu acho que tem que investir nas casas Sotavento. fica só a dúvida onde é que vocês iam investir. Portanto, se investiu no Barlavento, se investiu no Sotavento. Eu E invisto, porquê? eu comecei a investir no Sotavento e continuo a investir no Sotavento. Exato. Fica assim a questão para os nossos espectadores onde é que eles investiriam. E acho que estamos por terminado. Mais um episódio. Obrigada. Obrigado.